Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série intitulada Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, que é o título do livro que acaba de ser publicado pela editora Alameda, de São Paulo, que eu tive o prazer de organizar. Eis a capa do livro, eis o link para quem tiver interesse em adquiri-lo. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber, removo aqui, eu tenho o prazer de receber três jovens pesquisadoras, ativistas, profissionais, que têm a sua carreira, o seu ativismo social vinculado de alguma maneira à questão do sistema prisional. Em primeiro lugar, deixa eu adicionar aqui a tela, a advogada do Gajop, pesquisadora Maria Clara Dávida. Maria Clara, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Bom dia, Marco. Muito obrigada. O prazer é meu de estar aqui conversando com vocês e parabenizo pelo livro, super importante. Adiciono também aqui à tela essa nossa roda de diálogo, a mestranda em Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco, Priscila Serafim de Andrade, que escreveu o capítulo do livro intitulado Os Imperativos do Sistema Prisional na Contemporaneidade, uma análise sobre a perspectiva interseccional de gênero. Priscila, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. Bom dia, Marco. Gratidão pelo convite. E, por fim, entra aqui para compor a nossa roda de diálogo, Amanda Claudino de Souza, que é jornalista, bacharel em Direito, especialista em Direitos Humanos, que também escreveu um capítulo do livro intitulado A Casa de Detenção, uma análise sobre a história e a função do cárcere em Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Amanda. Bom dia, Maria Clara, Priscila, bom dia, Marco, e desde já muito obrigada pelo convite. Muito bem. Maria Clara, você e Edna Tobar, que atuam, são coordenadoras, a Edna é coordenadora do Gajop, publicaram no Mídia Ninja, no site da Mídia Ninja, em 23 de outubro de 2023, um artigo intitulado, abre aspas, O Nordeste tem discutido segurança pública. Quem dará ouvidos? Uma interrogação, fecha aspas. E eu gostaria de ler, gostaria de socializar junto à nossa audiência o penúltimo parágrafo desse livro. Não é? Então, mais uma vez, eu abro aspas. Políticas de segurança pública também precisam de produção de dados com transparência sobre casos de violência através de recortes de raça, etnia, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, idade e aspectos socioeconômicos da população. Especificamente, estudos aprofundados para melhor compreensão da história e formação de organizações criminosas que atuam no Nordeste. Investir em políticas de resolução de conflitos, como núcleos de mediação, e não unicamente pela via do Estado Penal, que em nada ressocializa, mas, ao contrário, perpetua torturas e violações nos presídios e fora deles. Fecha aspas. Maria Clara, deixa eu abrir aqui. Maria Clara,
Quais são os caminhos, a partir da tua experiência no Gajop, quais são os caminhos que as organizações da sociedade civil vêm trilhando para construir alternativas às soluções de conflitos que são impostas pelo Estado penal no Brasil, como vocês afirmam nesse artigo que eu acabo de citar, que foi publicado no Mídia Ninja. Por favor, Maria Clara, fique à vontade. Só contextualizando esse artigo, foi escrito logo após o segundo encontro regional do Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste, que foi realizado no Piauí no ano passado. O primeiro foi em Pernambuco, em 2018. E o Fórum Popular de Segurança Pública, ele nasce justamente com essa proposta de discutir segurança pública a partir de quem vive a própria realidade da violência, né? De quem é mais afetado pela violência, né? A gente está acostumado a ver discussões sobre segurança pública sendo feitas a portas fechadas por quem se dizem os gestores da segurança pública, normalmente também os próprios profissionais da segurança pública, sobre essa justificativa de que são informações sigilosas, que a população não alcança, mas isso simplesmente não é verdade, né? Na verdade, a gente tem visto os resultados dessa construção dessa política de segurança pública voltada para a opressão, voltada pela manutenção do controle sobre populações que se encontram em situação de vulnerabilidade, sobre especialmente populações pobres, população negra. Então, o fórum ele surge para dizer, pera lá, a gente quer discutir segurança pública, a gente sabe da nossa própria realidade e a gente pode propor soluções partindo do que a gente vive, não só vocês vindo aqui chegar com soluções prontas que, na verdade, só provocam mais violência, né? Então, o Fórum Popular é justamente esse espaço para a gente discutir as diferentes facetas do que se entende por segurança pública, né? Mas partindo do princípio básico, que é a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos mínimos, e não esses discursos que a gente tem por aí de que segurança pública se faz com mais armas, se faz com mais violência. Então, só uma pergunta muito pontual. Claro. Vocês do Gajop foram convidados para discutir o novo plano de segurança pública do Estado de Pernambuco, da governadora Raquel Lira, do PSDB, o Juntos pela Segurança? Uma resposta muito pontual. Você pode voltar a isso em algum momento, mas só porque você fez referência Sim. a isso, né? Não, essa é uma pergunta muito importante. Inicialmente a gente não tinha sido e a gente fez bastante barulho, porque quando foi anunciado, né, o lançamento do plano, foi apresentado somente às forças de segurança, não tinha sociedade civil, e depois a gente fez questão de que a sociedade civil fosse convidada. E foi feito alguns momentos de umas oficinas participativas, aí algumas entidades foram convidadas, mas a gente viu que realmente, predominantemente, quem estava lá naqueles espaços eram as forças de segurança e eram mais esses gestores que já faziam parte da máquina. No fim, a gente percebeu que a proposta final, porque primeiro foi lançado os princípios gerais, as diretrizes gerais, e depois foi lançado efetivamente o plano. E nesse meio tempo que ocorreram essas oficinas, a gente percebeu que as nossas propostas que foram encaminhadas para as oficinas não entraram na versão final. Então, também é da gente se questionar o que é ouvir a sociedade civil sem a efetiva participação, né? A gente precisa participar com qualidade. Eu prometo que eu vou interromper pela última vez. Claro. É exatamente essa pergunta que eu te faria. Na versão final do plano, vocês não se sentiram presentes, é isso? Não, de forma alguma. A gente pode falar sobre várias coisas assim, mas, por exemplo, especificamente sobre a questão prisional, né? O que a gente vê sobre propostas é basicamente construir novos presídios, novas unidades. E isso é justamente um dos pontos que a gente, enquanto propostas populares de segurança pública, a gente questiona. Não se resolve o problema do sistema prisional, até porque o sistema prisional não tem problema, ele nasce como um problema em si, né? As prisões em si já são um problema.
mas construir novos presídios não resolve o que a gente tem de violações dentro dos presídios, isso sem dúvida alguma. E essa é a única proposta que o governo Raquel Lira tem para enfrentar o que ela chama de o pior sistema carcerário do Brasil. Sendo que construir presídios simplesmente só aumenta a demanda por mais encarceramento, né? Transforma em mercadoria, a gente tem visto esses acenos constantes para privatização de presídios, privatização de unidade de privação de liberdade, indo para o socioeducativo também. E a gente sabe que a proposta não é resolver o problema de quem está sofrendo hoje no sistema prisional. Então, esse é, número um, nosso principal questionamento em relação ao plano junto pela segurança com relação ao sistema prisional. Construir novas unidades não resolve o problema, a gente já está batendo essa tecla há muito tempo. Eles falam em ampliar Itaquitinga 2, por exemplo, né? Já tem Itaquitinga 1, inauguraram sem nenhuma condição Itaquitinga 2 no ano passado e querem inaugurar o 3, sem nenhuma condição. Se vocês forem lá, fica no meio do matagal, não tem acesso nenhum. Quando a gente fala sobre essa proposta de ressocialização do sistema, como que se ressocializa sem a família acessar seus familiares, né? Sem poder ir lá, ter algum contato, sem poder levar alimentos. A gente sabe que a violação lá é constante e ressocialização por si só já é um mito, mas fazer isso sem nenhum contato com os seus familiares, com a sua família, rompendo esses laços familiares, é só mais uma forma de potencializar essas violências que as pessoas sofrem lá dentro e sem nenhuma chance de fato, reatar esses laços familiares e construir novos caminhos, enfim, mesmo de profissionais, enfim, de fato, reaver a vida depois dessa experiência que é passar pela prisão. Então, Maria Clara, eu prometi que não te interromperia, mas vou te interromper outra vez. Pode interromper. No ano passado, me corrija se eu estiver enganado, bom, nos anos anteriores, né, vocês fizeram visitas à FUNASE, né? Vocês acompanham também aquilo que ocorre na FUNASE e vocês relataram uma série de violações gravíssimas aos direitos humanos de adolescentes, né, que se encontram dentro das estruturas da FUNASE. Os casos são muitos de mortes, de torturas, relatos de jovens adolescentes que perderam membros em função de tortura. E eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para dizer se há diferença, né, entre aquilo que ocorre nessas instituições, como a FUNASE, voltadas para esse público, né, adolescentes, né, e as instituições do sistema prisional estrito sensu. Por favor, Maria Clara. Marco, tem que haver diferença. Acontece que, na prática, são instituições que se assemelham muito à lógica punitivista do sistema prisional, né? No socioeducativo, o que a gente deveria ver é a priorização da educação, priorizar a construção do próprio adolescente sobre seus próprios caminhos. Não tem uma lógica punitivista dentro do sistema socioeducativo, mas o que a gente vê na prática é que seguem se replicando as estruturas do sistema prisional, e aí desde a arquitetura, com alojamentos que se assemelham a celas, mas também as normas de convivência, né, voltadas para uma lógica quase militarizada, olhando para o chão, uso de algemas indiscriminadamente, com adolescentes. Nós vimos, tem 2 semanas, a gente esteve em inspeção junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. Nós vimos adolescentes grávidas com bebês dentro do CENIP Recife, do caso Santa Luzia, em Recife, isso contrariando o que a gente tem de normativa do CONANDA, contrariando o que a gente tem de normativa do CNJ. A privação de liberdade ela tem que ser a exceção, tem que ser a última alternativa possível, e o que a gente tem visto é a regra. E isso causa danos eternos nos adolescentes que vão para esses lugares. A gente não vê, de fato, algo priorizando atividades educativas, atividades esportivas,
atividades que também possam se voltar para desenvolvimento profissional. Não existe isso na prática. O que a gente vê é replicando a lógica punitiva, uma lógica que mantém opressões de gênero, opressões de raça, opressões de classe, e isso não só da gestão das unidades, mas isso vem também da lógica do próprio Poder Judiciário, que coloca os adolescentes nessa situação. Nós vemos juízes negando pedidos de habeas corpus, juízes colocando tempos muito extensos, porque deveria ser a medida socioeducativa. Nós vemos promotores de justiça priorizando a privação de liberdade em primeiro lugar, quando deveria ser a última. Nós vemos, inclusive, defensores públicos que não têm um contato presencial com os adolescentes, nessa lógica de fazer audiência tudo agora virtualmente, sendo que os adolescentes nem sabem quem que está ali para defender seu direito, quem que é o juiz, quem que é o promotor, privando, limitando o contato com seus familiares, adolescentes que os seus familiares estão longe, no interior, e tem muita dificuldade de acesso. Então, de fato, uma vez que o adolescente entra nesse sistema, parece que tudo é feito para que ele se mantenha ali dentro cada vez mais e entre numa lógica também do que a gente tem visto hoje, né, de assédio mesmo de organizações criminosas, uma lógica que impede o adolescente de seguir seus objetivos de estudo, profissionais. Então, é realmente assim muito prejudicial para o adolescente por um sistema de privação de liberdade do socioeducativo hoje. Isso não é uma característica só de Pernambuco, não. Isso é uma característica do Brasil inteiro, pelo que a gente tem visto das nossas incidências nacionais também, através do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, das inspeções do mecanismo. Então, realmente assim, o socioeducativo não deveria ser, mas ele replica, sim, a lógica punitiva do sistema prisional. Maria Clara, eu vou chamar agora ao diálogo Amanda Claudino, né, e a gente volta em instantes. Amanda, você, como eu disse, escreveu um capítulo do livro intitulado A Casa de Detenção, uma análise sobre a história e a função do cárcere em Pernambuco, e eu te proporia a vocês, né, que a gente desse um passo atrás na história para depois dar alguns passos adiante. Não é? No Brasil, a pena de prisão se transformou numa possibilidade no século XIX, né, com a Constituição de 1824. Eu te perguntaria, Amanda, qual foi a principal função da casa de detenção que nasce no Recife na década de 1850? Para quem está no Recife, para quem já veio, o Recife, a casa de detenção, ela foi desativada, né, e hoje se transformou numa casa de cultura, né, e mantém ainda hoje uma cela preservada, né? E a casa de detenção ficou nativa, me corrija, Amanda, se eu estiver, por favor, enganado, se manteve como lugar de prisão até os anos 70, né? até a década de 1970. Então, Amanda, eu te pediria para dar esse passo atrás, né? E, por coincidência, a casa de detenção, a antiga casa de detenção, hoje a Casa de Cultura, fica praticamente em frente ao Patronato Penitenciário de Pernambuco, que foi exatamente o objeto central de pesquisa desse livro, que é uma instituição voltada aos egressos do sistema prisional, a ressocialização, né, dos egressos do sistema prisional. Amanda, eu te pediria para responder essa pergunta e depois que você fizesse uma pergunta a Maria Clara. Por favor, Amanda. Certo. Então, a construção da casa de detenção, ela ocorreu num contexto de muitas mudanças, né? Na legislação e na lógica do sistema punitivo brasileiro. Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, no começo do século XIX, a pena de prisão ela já era a pena por excelência, já estava tomando esse lugar que permanece até hoje, né?
Aqui no Brasil, não. Esse movimento ele só começa após a independência, com a Constituição de 1824, como você falou, que ela acaba por abolir as penas cruéis da lógica do nosso sistema punitivo, mas isso, obviamente, somente para a população livre, né? Não era algo que cabia para a população escravizada, que era a realidade do nosso país. Então, a gente tem essa Constituição trazendo garantias, trazendo direitos e abolindo essas penas cruéis, mas somente para uma parcela da população. E aí, a Constituição de 24, ela autoriza e que seja feito de forma rápida a publicação de novos códigos. E o Código Criminal de 1830, ele é o primeiro código desse período, e ele vem justamente nesse momento para tentar garantir, trazer mais segurança num contexto de muitas mudanças que estavam acontecendo no país, muitos movimentos. E aí ele vem e traz a ideia da pena de prisão para o Brasil, a prisão simples e a prisão com trabalho. Até então, as cadeias que a gente tinha aqui no Brasil, e aí, enfim, aqui também no Recife, em Pernambuco, eram cadeias que serviam apenas para a custódia das pessoas, não eram cadeias para cumprimento de pena, né? E como eu falei, a prisão não era uma pena. Então, as pessoas ficavam lá enquanto aguardavam, por determinado período, a sua condenação ou a execução de sua pena. E aí, essa lógica muda com a necessidade de se construírem novas prisões, que seriam as penitenciárias ou as casas de correção, para que essa pena de prisão ela pudesse ser efetivada. E é nessa lógica que começa em todo o país uma série de construções de casas de correção e casas de detenção, sendo a primeira a começar a construir a do Rio de Janeiro. E isso aqui em Pernambuco, essas discussões elas começam ali no fim da década de 30, no começo da década de 40, para se construir um estabelecimento prisional aqui em Pernambuco. Na década de 50, no começo da década de 50, efetivamente, a gente tem essa aprovação da construção da casa de detenção. E aí um ponto, né? Quando a gente fala de casa de detenção, todas as discussões que levaram à sua construção, elas levaram no sentido de que fosse uma casa de detenção, não uma casa de correção. E naquela época existia essa diferença no sentido de que casa de detenção era uma casa que continuaria a ser para a custódia de pessoas, ela não deveria receber presos sentenciados para o cumprimento da pena de prisão. E aqui opta-se por construir uma casa de detenção, inicialmente, inclusive, Marco, a posição que a Casa da Cultura ela tem, né, que era a nossa casa de detenção, ela está no centro da cidade justamente por isso. Existia essa lógica de que casas de detenção elas precisavam ficar localizadas em ambientes que possibilitassem com que esses presos eles pudessem participar dos atos do processo, diferentemente de casas de correção, que já seriam essas casas para efetivação da pena, elas deveriam ficar mais afastadas do centro da cidade. Mas, na prática, isso não ocorreu. Desde seu início, a casa de detenção, ela começou a receber não somente presos custodiados, mas também presos para o cumprimento de pena. Agora, em uma estrutura, em uma lógica que não propiciava o cumprimento dessa pena de prisão, sobretudo da pena de prisão com trabalho, que era o máximo, assim, era o que seria considerado o ideal para o pensamento da época, né? Que era que esse preso trabalhasse para ele aprender a lógica do trabalho e para que ele pudesse se reinserir na sociedade, já essa ideia de correção mesmo da figura do preso. Isso nunca aconteceu. Houve tentativas de implementação de oficinas na casa de detenção para que esses presos pudessem trabalhar, mas essas oficinas elas eram muito mais numa lógica de esse preso trabalha para se custear aqui dentro, então era mais algo para manter mesmo a estrutura da casa, e para diminuir os custos da província, né, com a segurança pública, do que para reinserir esse preso na sociedade. Então, não existia uma divisão de que somente presos condenados à pena de prisão com trabalho eles vão trabalhar. No trabalho voluntário. Os presos que queriam trabalhar, eles trabalhavam. Então, essa lógica do trabalho, ela realmente nunca funcionou, né? E também, um outro problema que se percebeu desde o início da casa de detenção era a superlotação. Já na década de 70, se eu não me engano, já havia a identificação desse problema, de que era um ambiente superlotado, que recebia muito mais presos do que poderia, e isso acabava por dificultar também essa lógica de ressocialização, né? Se eu puder falar assim. Porque não havia uma separação dos presos, não havia... Era uma possibilidade deles serem mantidos afastados um do outro, que era um dos
um dos pontos que eram adotados nos sistemas penitenciários dos Estados Unidos, né, que serviram como modelo assim para a ideia de penitenciária que a gente tem hoje. Então, eram vários problemas que não possibilitaram que efetivamente a pena de prisão com trabalho ela fosse aplicada, né? Então, o que a gente vê, retomando a pergunta sobre essa função da casa de detenção, no seu princípio, é que, na verdade, ela nunca serviu para a gente conseguir consolidar essa ideia de pena de prisão, que é falida desde o seu início. Ela sempre serviu como um espaço para que fosse como depósito daquelas pessoas que eram consideradas como indesejáveis naquela sociedade. Realmente retirar essas pessoas da convivência e prendê-las em um ambiente sem qualquer possibilidade de voltar para a sociedade como um todo mesmo, né? E aí, isso, inclusive, é um ponto que eu já fiz uma pesquisa sobre isso uma vez, mas que a casa de detenção, apesar de, como eu falei no começo, a pena de prisão ela ser direcionada somente para a população livre, a casa de detenção ela recebeu muitas pessoas escravizadas ao longo de sua existência e desde os seus primórdios. Por quê? Aquele ali era um ambiente também em que os próprios senhores das pessoas escravizadas, dos escravizados, eles enviavam seus escravizados lá para serem punidos. Então, eles enviavam a pessoa escravizada que era encontrada na rua, que, enfim, por uma tentativa de fuga, era enviada para lá, e lá eles eram punidos. Então, assim, o que a gente vê é realmente um espaço, e aí um espaço público, que predominava com essa lógica, inclusive sobre a população escravizada, né, de marginalizar, de separar, e a gente vê essa lógica da justiça criminal confundindo, né, o público e o privado. Espero ter respondido aí sua pergunta. Amanda, eu só gostaria de acrescentar uma coisa, né? Eu falei que a Casa de Cultura fica próxima da sede do Patronato Penitenciário de Pernambuco, mas fica próxima também daquele que é hoje o restaurante mais antigo em funcionamento do Brasil, que é o restaurante Leite. Por que eu me lembrei disso agora? Que o Leite, que foi fundado em 1880, ele é um restaurante que até os dias de hoje sempre reuniu as elites econômicas, sociopolíticas do Recife. Então, a proximidade espacial entre uma casa de detenção, você acaba de dizer, deixa eu fechar os microfones aqui. O espaço que é a casa de detenção que reunia escravos, né, também se encontrava muito próximo do lugar em que se situavam essa elite que a gente já se encontrava no fim da escravidão, né, quando o Leite foi criado, mas ainda assim se reuniam ali, digamos, de maneira ampliada, não estrito senso, os senhores de engenho do Recife, né? Para dizer claramente, as classes dominantes da região. Amanda, eu te peço agora que faça uma pergunta a Maria Clara, por favor. Só completando, Marco, esse ponto que você acabou de levantar, o próprio edifício, né, da Casa de Detenção, hoje Casa da Cultura, a ideia de construí-lo naquela dimensão, naquele porte, também é muito simbólico, né? A ideia das penitenciárias ou das prisões naquela época também era um passo rumo à modernidade. Então, a gente ter um prédio daquele tamanho, um prédio daquela imponência, localizado no centro da cidade, era uma obra arquitetônica, né? Uma obra arquitetônica que chama atenção pelo seu tamanho, pela sua imponência, que impõe medo, mas ele é um símbolo da modernidade de um país que estava tentando se afirmar como moderno. Então, eu acho que isso está tudo muito incluso nessa lógica que você falou. E aí, falando agora com Maria Clara, quando a gente pensa nessa função do cárcere, a gente vê que ela se modificou, né, ao longo, desde o início da prisão e até hoje, né, nesse neoliberalismo. Mas aí eu queria te perguntar, Maria Clara, como é que você enxerga essa função do cárcere hoje? E se existe algo que você encontra de semelhante ou de permanente nessa comparação que a gente faz com o cárcere no Brasil quando ele surgiu?
Obrigada, Amanda. Eu Maria fiquei Clara. pensando só sobre essa... antes de responder a pergunta, mas isso, né, de que já, já se teve essa tentativa de construir novas unidades para resolver questões de superlotação, resolver, dar esse passo para a modernidade, isso é uma coisa que nunca se resolveu, né? É isso, a gente vê no plano de 2023 que a proposta continua sendo construção de novas unidades, cada vez mais modernas, com equipamentos tecnológicos cada vez melhores. Agora, a coisa do momento é interromper a transmissão de celular, como se isso fosse resolver problema também do crime organizado. Enfim, estou só pensando aqui nos paralelos, né? Como é importante a gente resgatar a história para pensar na manutenção dos problemas de hoje, para não seguir repetindo os erros do passado. Então, sobre a função, né, e semelhanças no que a gente vê hoje, com certeza acho que o que se altera são a mudança dos principais instrumentos que levam, eu acho que a punição, ao encarceramento, mas eu acho que a função de, como você falou, afastar os indesejados da sociedade, né? Eu acho que isso se mantém, não tem como. Qualquer pessoa que entra num presídio hoje não tem como não observar que a grande maioria das pessoas que está ali são pessoas negras, e como que a gente não observa a continuidade do processo de escravidão dentro dos presídios hoje, assim, só que não enxerga realmente quem pactua com realmente a continuidade desse sistema. E aí é isso, hoje a gente não tem como mais mandar para as prisões as pessoas que fogem dos seus senhores de escravos, mas a gente tem como mandar a partir da lei de drogas, porque a lei de drogas ela nasce com essa função, né, para manter sob controle as pessoas que eram escravizadas, vem junto com esses mecanismos de controle, desde da lei que proíbe práticas de capoeira, lei que proíbe qualquer costume relacionado ao povo negro. A lei de drogas ela vai se atualizando até ter o que a gente tem hoje, e a gente continua mantendo uma lógica de política de drogas que serve para mandar pessoas negras, pessoas empobrecidas, para as prisões, sendo que em nenhum momento era para a gente estar tratando de drogas a partir do Estado penal. Então, realmente, a única função é manter o controle sobre essa parte da população que não adentra esse sistema da lógica capitalista mesmo. E o que a gente vê hoje é isso, né? A maioria das pessoas que estão hoje presas são pessoas presas por crimes não violentos, né? Então, boa parte está por conta da lei de drogas, boa parte está por conta de crimes patrimoniais. Se assemelha muito a desde o início das prisões também, como que era essa lógica, né? Você falou que tem essa mudança aí do controle privado para o público. Eu acho que isso se mantém hoje ainda, né? A gente tem uma política de segurança pública voltada predominantemente para o policiamento ostensivo e não para a investigação. Todos os investimentos que a gente vê, eles são voltados para a compra de mais armamentos, equipamentos e viaturas. A gente tem uma política de metas para o policiamento ostensivo voltado para apreensão de drogas, voltada para flagrantes, e aí flagrante, só para contextualizar aqui, quem não sabe, flagrante é aquele crime que está acontecendo e ali tem a prisão. Como que se pode ter metas para prisão em flagrante, sendo que é uma coisa que vai acontecer espontaneamente, não tem que ter metas, tem que ter meta para investigação de crimes, tem que ter metas para prevenção, mas não para flagrante. Ter metas para quantidade de apreensão de drogas, isso gera cada vez mais uma lógica de forjados, uma lógica de aprender quem realmente está mais vulnerável àquele policiamento ostensivo, ou seja, comunidades, favelas, em que a polícia entra e não tem nenhum controle, não tem a quem recorrer, os principais alvos são jovens negros. Então, o que a gente tem hoje é uma atualização desses instrumentos para que se continue legítimo esse aprisionamento constante de pessoas, a criminalização da pobreza, né? Assim, a gente olha que a maioria das pessoas está presa hoje por crimes patrimoniais. Pernambuco, especificamente, 40% da população prisional não está condenada, ou seja, sequer
teve condenação, são presos que estão aguardando seu julgamento, mas tem uma antecipação do julgamento na mídia, no senso comum, tem uma antecipação do julgamento pelas próprias forças policiais, então não tem como não enxergar as prisões hoje, os camburões das polícias, como realmente umas extensões dos navios negreiros. Então, realmente, a gente precisa olhar para a história, precisa olhar para o nascimento dessa lógica do aprisionamento, para pensar que as propostas que estão sendo oferecidas hoje, elas não atingem a raiz do problema, dos problemas sociais, elas não atingem a raiz do problema da violência, elas apenas mantêm uma lógica de controle de populações que historicamente sofreram essas opressões. Então, nós temos uma maioria de jovens negros hoje aprisionadas. Se a gente for olhar para as mulheres, a gente tem especificamente uma maior parte ainda está respondendo a crimes relacionados à lei de drogas. E a lei de drogas hoje, ela realmente é fundada no racismo, ela é fundada em métodos de manutenção de opressão que vem desde o pós-escravidão e se mantém até hoje. Então, eu acredito que tem essa alteração, mas ela mantém a sua raiz e a sua função principal ainda hoje. Maria Clara, eu acho que esse é o momento exato para convidar Priscila a entrar nessa roda aqui de diálogo. Priscila, você, como eu disse na abertura do programa, você escreveu um capítulo do livro cujo título é Os Imperativos do Sistema Prisional na Contemporaneidade, uma análise sobre a perspectiva interseccional de gênero. Eu acho que Maria Clara, isso não foi ensaiado, Maria Clara deu a deixa aqui para você entrar nessa roda. Eu queria que você socializasse junto à nossa audiência o que são esses imperativos de que você fala no teu artigo. Por favor, Priscila, deixa eu abrir o... Pronto. Aí. Bom dia, né? Esse imperativo, ele diz muito sobre a imposição que é colocada na estrutura da prisão, sem pensar na condição de ser mulher, né? E quando eu estou trazendo aqui a condição de ser mulher, eu estou pensando também de uma forma muito abrangente, né? Pessoas com útero, que têm condições, né? De alguns aspectos, como a menstruação, a amamentação, a maternidade, né? E sem falar nas diversas outras questões, né, relacionadas à violação dos direitos, né? As violências que são constantes são violências físicas, psicológicas e sexuais, né? E existe uma particularidade também muito forte da mulher em cárcere, que é o seu esquecimento, né, sua solidão. Porque quando se trata dos homens encarcerados, geralmente tem uma figura feminina que presta o apoio, né, àquele homem. Com as mulheres é diferente, né? As mulheres, elas adentram numa lógica de desvio social, né? Então, ela não está funcionando a partir daquele papel que é imposto a ela, né? Aquele papel de mãe, aquele papel de ser dócil, aquele papel no âmbito privativo, né? Ela está numa condição de transgressora das leis, né? Então, ela sofre toda uma questão de esquecimento e de falta do direito à própria dignidade da sua condição, né? E quando a gente pensa no perfil das mulheres que estão encarceradas, a gente presta atenção que são mulheres negras, né? São mulheres latinas e periféricas, né? E que são mulheres que previamente elas já está sobre um conjunto de opressões atingidas, né? Atravessadas por ela. Então, opressões de gênero, raça, classe, idade, sexo e sexualidade. E quando a gente vai pensar na mulher brasileira, na negra brasileira, né? Que foi historicamente também criminalizada, né? Que a gente vem de um país que foi colonizado, um país que é extremamente racista e conservador, né? Se tem uma manutenção da criminalização dessas relações sociais, né? Então, a jovem negra, ela vai ficar na lente
no controle penal do Estado. Então, a gente tem um passado histórico, né, que criminaliza a população negra, e a gente também tem um cenário atual, né, que é um cenário de agudização da pobreza, né. Então, a mulher ela vai estar dentro desse cenário e vai ser muito, vai alavancar, vai ser muito propício para a sua cooptação pelo tráfico de drogas, né. Então, a gente tem o Brasil, por exemplo, como com maior percentual, né, de aumento de encarceramento em massa feminino aqui na América Latina. E o tipo penal que mais encarcera a mulher é exatamente o vinculado ao tráfico de drogas, né? Então, todo o cenário atual, ele está alavancando esse encarceramento em massa também dessa mulher, né? E quando a gente vai também ver toda a estrutura, né? Pensar todos os elementos políticos, econômicos e sociais, as famílias que são chefiadas por mulheres negras, elas são as que mais se aproximam da fome, né? Então, que vai se tornar super propício. E é um ponto para a gente pensar o que é que está sendo colocado como crime, né? A gente está num país que, historicamente, são criminalizados aspectos da vida social da população negra, né? Então, a criminalização da mendicância, a criminalização da vadiagem, né? De aspectos culturais e religiosos. E a mulher negra, ela não está fora dessa dinâmica. Então, ela também é criminalizada pelo seu lugar aqui, seu lugar social dentro da nossa formação, né? Então, são todos elementos que fazem a gente pensar por que está se alavancando, né, esse encarceramento em massa e por que é esse perfil. Né? Então, essa violência e essa violação de direitos, ela não está só atravessando essa mulher que está no cárcere, né? Ela também atravessa, se estende à sua família, né? Então, a sua prole, enfim, é isso. Priscila, eu te peço agora a continuar essa roda fazendo uma pergunta a Maria Clara, por favor. Certo. Maria Clara, eu queria saber, no âmbito da tua atuação no GAJOP, o que é possível desvelar e compreender, né, do sistema punitivo prisional, no que diz a respeito dessas opressões e desigualdades, né, de gênero, de raça, de idade, sexualidade? Obrigada, Priscila. Eu vou partir já dessa tua última frase aí, né, sobre como esse sistema ele afeta a sua extensão familiar, né? E para além de quem está dentro das prisões hoje, tem assim, se a gente tem 800 mil pessoas presas mais ou menos hoje no Brasil, quase 900 mil, na verdade, multiplique isso por pelo menos 3 ou 4, que é a extensão familiar que é afetada por essas pessoas que estão sendo impactadas pelo sistema de justiça criminal. A maioria dessas pessoas são mulheres, como você falou, né? São mães, são irmãs, são sobrinhas, filhas que ficam fazendo a manutenção dessas pessoas que estão privadas hoje de liberdade para que não sejam violados ainda mais seus direitos, para que seja minimamente garantindo condições de alimentação. A gente tem hoje órgãos de fiscalização do sistema, mas, de fato, quem fiscaliza o sistema hoje são as familiares de pessoas privadas de liberdade, né? E as violências que essas mulheres sofrem, eu estou colocando aqui mulheres porque, de fato, a maioria das pessoas que visitam nas prisões hoje são mulheres, são muitas violações relacionadas a revistas vexatórias, por exemplo, né? Então, como tem essas violências sexuais também contra pessoas que sequer estão respondendo a crimes, né? Elas são pessoas que entram nas prisões, mas tem essa forma de controle. A gente tem regras espalhadas no Brasil inteiro que é sobre o controle da vestimenta das mulheres para entrar nas visitas, que deixam expostos os seus corpos, né? Procedimentos invasivos que envolvem inclusive crianças, mulheres idosas,
Então, a gente vê como o sistema ele mantém essas opressões de gênero de uma forma muito mais acentuada nas prisões, né? Elas adentram as regras de controle. A gente for olhar hoje também pessoas LGBTQIA+, dentro das prisões, por exemplo, né? A gente tem regras de punição envolvendo cortes de cabelo, regras de punição envolvendo limitação da sua expressão de gênero, não poder usar batom, não poder usar um brinco, não podendo expressar seu gênero da forma de prisão, violências de cunho sexual também. Então, as prisões, elas potencializam essas opressões de gênero. E isso vem desde o sistema de justiça criminal também, né, como você bem falou, né, quando a pessoa não corresponde às expectativas de gênero, elas são punidas por isso. E aí, tudo isso é agravado de uma forma assim. Eu queria muito que as pessoas que operam o sistema de justiça criminal realmente adentrassem um espaço como esse, assim, de fato, tentando se colocar no lugar do outro, assim, de verdade, porque é uma violência que só da gente falar eu acho que não atinge. É absurdo, é realmente absurdo o que a gente vê hoje. A gente esteve lá em Garaçu, por exemplo, vendo a ala LGBT, as pessoas amontoadas, as pessoas sendo enviadas constantemente para o castigo, porque falou qualquer coisa que não corresponde à expectativa. Então, realmente, essas opressões elas vão se multiplicando, se somando e se retroalimentando dentro das prisões e pelo sistema de justiça criminal. E a gente vê, de fato, como você falou, essas interseccionalidades, né? A pessoa empobrecida, a pessoa que é uma mulher trans, por exemplo, ela se acentua de uma forma que o espaço prisional ele só agrava ainda mais as violações que essa pessoa vai sofrer. Então, de fato, é um sistema de manutenção e potencialização dessas opressões. A gente está chegando na parte final desse programa de hoje e eu gostaria de fazer uma última pergunta a ser respondida por vocês três. Que são três jovens que resolveram pesquisar, atuar, como eu disse no início do programa, sobre a lógica punitivista hegemônica, infelizmente hegemônica no Brasil, e não apenas no Brasil. Então, eu perguntaria a vocês quais são os caminhos que vocês vislumbram, quais são as brechas existentes, né, nessa coraça punitivista, a fim de se construir uma sociedade livre das prisões. Eu começaria, então, pela Amanda. Por favor, Amanda. Espera aí, só um minuto. Agora sim. Eu acho que um ponto de partida, e aí isso vem também de uma reflexão do trabalho, é a gente pensar que nem sempre as prisões foram uma pena em si, né? Tem uma furadeira aqui, mas nem sempre a prisão foi vista como uma pena em si. Então, ela tem um momento de nascimento muito claro, né? No mundo e aqui no Brasil também, vinculado ao nascimento, ao surgimento, desenvolvimento do capitalismo. Aquela ideia de que a prisão ela é a pena por excelência do capitalismo, né? Então, o que a gente precisa pensar, eu acho, como um ponto de partida, é que existem, sim, já que já existem possibilidades que estão para além da pena de prisão. E possibilidades, obviamente, melhores do que aquelas que eram adotadas antes da pena de prisão, né? Só que eu acho que, além disso, a gente precisa que a sociedade reconheça e compreenda quais são essas falhas que existem no sistema de justiça criminal atualmente. E são falhas estruturais e incorrigíveis. Não é construindo mais prisões que a gente vai resolver um problema que está na própria gênese da prisão, né? A construção da casa de detenção, ela já veio a partir de uma problemática identificada de que a cadeia do Recife não comportava mais gente e de que precisava de mais espaços. Então, essa lógica vai se perpetuar até quando? Da mesma forma que ela foi fechada na década de 70 sob
sob a justificativa de que Pernambuco precisava se modernizar. Então, é sempre essa justificativa de que a gente precisa de mais espaços, novas prisões, e só se perpetua, né, os mesmos problemas. E aí, a gente precisa que a sociedade reconheça que a prisão ela não resolve a violência, a prisão ela não promove a ressocialização das pessoas que estão ali dentro, e que, como Maria Clara falou, ela impacta de forma desproporcional determinados grupos sociais, né? A gente sabe que a seletividade penal ela alcança as populações que estão em situação de vulnerabilidade, sobretudo. E aí, a partir desse primeiro passo, né, dessa compreensão macro, assim, eu acho que a gente precisa, sim, pensar em descriminalizar condutas, em investir em programas que sejam relacionados às causas subjacentes ao crime, né, a própria desigualdade social, falta de educação, falta de acesso a empregos, e, sobretudo, um trabalho que a gente consiga mudar essa noção da cultura da punição, né, para desenvolver alternativas que sejam realmente viáveis à pena de prisão, para que a gente se afaste completamente dessa noção de visão retributiva da pena, né, e da pena como uma forma de retribuir aquele crime que foi cometido. Eu acho que são algumas possibilidades. Priscila? Eu penso que a gente tem que fazer isso realmente a pequenos passos, né? Então, processos educativos críticos, né? Para desnaturalizar essa ideia de prisão, né? E acredito que a incidência na participação em controle social é muito importante nesse ponto, né? Porque a gente tem uma complexidade assim de relações sociais que envolvem muitos elementos, né? Políticos principalmente, né? Quando a gente está assim, né? Pensando na estrutura econômica, social, mas a gente tem elementos políticos importantes. Então, acredito que a participação em controle social ele é um caminho importante para ser potencializado, né? Maria Clara? Acho que a Amanda e Priscila já disseram bastante assim do que eu penso. É isso. Acho que, em primeiro lugar, ver aquilo que não tem dado certo no sentido de não se resolve o problema da violência e os mais diversos problemas sociais através da prisão e da lógica punitiva do Estado penal, né? Só que ainda assim uma boa parte da população tem uma reivindicação legítima, né, quanto ao problema da insegurança, né? As pessoas se sentem inseguras, as pessoas têm visto a violência diariamente e tem um discurso que está alcançando essa pessoa que é muito palpável, dizendo: vou resolver o seu problema, é só ter mais armas, é só bandido bom é bandido morto. Esse discurso que infelizmente acaba alcançando essa parcela da população que tem a reivindicação legítima de resolver o problema da violência. Só que acontece que o que a gente precisa fazer enquanto movimentos sociais e enquanto população mesmo de fato, construir as nossas próprias propostas inovadoras para a solução da violência, que não deixar somente nas mãos, né, de quem hoje detém poder econômico, político, notar que isso não está funcionando. A gente está aprendendo há quantos anos? E há quantos anos a gente segue aumentando presídios, a gente segue aumentando o encarceramento, cada vez mais se prende mais pessoas. E ainda assim só tem aumentado a violência. Pernambuco a gente tem aumentado os homicídios, tão quanto aumenta o índice de encarceramento. Então, de fato, não é fácil, como a Priscila falou, a pequenos passos, desconstruindo os mitos que permeiam essa lógica punitiva. Ela não está aí há tantos anos à toa, né? Ela é dotada de uma força do poder econômico, uma força do poder punitivo. A gente tem que ir contra uma lógica contra-hegemônica mesmo, mas a gente pode, eu acho que mostrar essas nossas experiências, né, de construção popular de soluções que não recaem na prisão, mostrar que o que a gente precisa mesmo é de soluções, como a Amanda falou, né, que atingem problemas sociais, de fato, em suas causas, né, educação, saúde, habitação, saneamento, são coisas básicas e isso por si só a gente já resolve muita coisa que hoje estariam relacionadas às causas da violência.
de fazer, de fato, desinvestimento na lógica punitiva. Então, por isso que quando é apresentada uma proposta essa de investimento de 100 milhões em construção de novas unidades, a gente tem que barrar esse tipo de proposta. A gente tem que falar, olha, isso daqui não resolve, já não resolve há não sei quantos mil anos. A gente tem outras propostas que vão, sim, focar em resolução dos conflitos sociais, mas como que vocês estão dizendo que isso vai resolver o problema da superlotação, sendo que não tem uma linha falando sobre saúde hoje no sistema prisional, por exemplo, as pessoas estão morrendo. Então, a gente tem que ir desvelando esses mitos que permeiam hoje essa manutenção do sistema punitivo e construindo, a partir da nossa experiência mesmo, enquanto quem sofre com as causas da violência, e construindo novas alternativas. E elas vão ser inovadoras, não é fácil construir nada inovador, mas a gente tem que cair dessa lógica sem fim, né? Desse labirinto, como é trazido no livro. Então, não é fácil, mas aos pouquinhos eu sinto que a gente já tem visto grandes mudanças. Deixo aqui a recomendação também da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. É uma construção coletiva de familiares de pessoas privadas de liberdade, movimentos sociais que apontam 10 pontos para atingir um mundo sem prisão e um mundo, de fato, que enfrenta as causas da violência, um mundo voltado para o bem viver. A Agenda Nacional pelo Desencarceramento é uma dessas experiências de ir contra essa lógica punitiva. O Fórum Popular de Segurança Pública está construindo, na base, essas propostas alternativas que visam a segurança pública pautada na garantia de direitos humanos, que fogem da lógica do encarceramento. Então, a gente tem que partir dessas experiências populares mesmo de construção de alternativas. Obrigada. Bom, no momento em que eu agradeço a participação de Maria Clara Dávila, Amanda Claudino, Priscila Andrade, esse pessimista da razão que fala agora é também um otimista da vontade. Não é? E eu gostaria de encerrar essa série de 3 programas, né, sobre o sistema prisional, o labirinto da punição, citando um trecho da apresentação que eu escrevi ao livro, né, para o livro, o Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, que, inclusive, no momento em que está sendo gravado esse programa, no dia 14 de maio, ele está sendo publicado no site, no portal do Brasil 247, com o título Para Além da Hegemonia Punitivista. E eu gostaria de encerrar essa série lendo essa parte final da apresentação do livro, que, para mim, representa essa luz otimista, né, que está exatamente presente em jovens como Amanda, como Maria Clara e Priscila. Abro aspas para mim mesmo. Ao dar o ponto final num livro que trata de uma que vem destruindo centenas de milhares de vidas de jovens negros e negras das periferias brasileiras, enxergo o feixe de luz da esperança de um horizonte diferente, utópico e em construção, no fato de a metade dos capítulos desse livro ter sido escrita por jovens negros e negras das periferias de Pernambuco, que tiveram a oportunidade de ingressar e concluir seus estudos e pesquisas numa universidade pública e gratuita. Que o exemplo desses filhos e filhas da juventude negra periférica ilumine a descoberta dos tortuosos caminhos que um dia possam nos levar até a saída do labirinto da punição. Essa série chega ao fim, né? Essa série teve o propósito de ser um lançamento virtual, né, do livro, e em breve, né, nós organizaremos uma outra série sobre o mesmo tema, para o lançamento de um segundo livro que é resultado
de uma série do Trilhas da Democracia sobre o punitivismo, um livro que tem o título provisório de Diálogos Antipunitivistas, e que são transcrições, reúne as entrevistas que foram transcritas, realizadas com uma outra geração de pesquisadores, ativistas, lutadores, né, da universidade e fora da universidade, contra essa realidade bárbara do sistema prisional, do Estado penal. Vera Malaguti, Vera Andrade, Marília Montenegro, Cecília Coimbra e Raul Zaffaroni. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Nas duas próximas edições, um outro tema também do âmbito das violações aos direitos humanos e de luta contra essa violação. 2 programas sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Maria Clara, muito obrigada, Priscila. E a luta continua. Até lá, até uma próxima oportunidade.